aceito o cliente, pego o dinheiro dele ou aviso a ele da cilada na qual ele vai cair muito em breve? E aí? O que você faria? Vamos falar sobre isso. Eu acabei de subir um vídeo sobre esse assunto e eu queria falar um pouco mais porque é uma coisa que eu acho que hoje em dia cada vez mais pesa para mim como perito do juízo e profissional, que eu quero ser uma referência para todos que trabalham comigo. Então, como é que eu penso? O dinheiro, ele não conta em todos os trabalhos, tá? Nunca contou e por isso que eu sigo fazendo as coisas que eu faço. Chegou um cliente conhecido de muito tempo do meu sócio, da Serra do Rio de Janeiro, e ele tinha um problema de uma invasão no terreno dele, tá? Um terreno na Serra, um sítio, uma área de alguns hectares, tá? E ele queria pedir uma reintegração de posse. Então me passou os áudios, meu sócio passou a documentação, passou toda a história, passou planta, passou tudo bonitinho. Eu tinha condições de fazer uma excelente análise. E daí tinha as peculiaridades, né, do caso dele. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso, o que foi que eu fiz, tá? Como foi feita a minha análise e por que eu tomei a decisão que eu tomei. Então vamos lá. Reintegração de posse ocorre quando você efetivamente crê ou tem a propriedade de um terreno e ele foi esbulhado, foi tomado, está sendo utilizado, cercado, construção de um muro por outra pessoa, tá? Obviamente que sempre você tem que ver quem tem o direito ao quê, né? Mas no caso padrão, a pessoa tem a documentação, tem RGI, tem tudo bonitinho, escritura, tem prova de que é dono do terreno, mas esses casos seguem um padrão, né? Ficaram muito tempo sem serem utilizados e daí, inevitavelmente, existe a figura do usucapião e pode ocorrer de você perder o terreno. Então, o que aconteceu nesse caso? Década de 80, compraram um terreno, construíram pouca coisa, o terreno era alguns hectares, era grande, e outra pessoa utilizou-se de parte do terreno, tá? Agora, o pai faleceu, o filho quer retomar a situação, quer vender, provavelmente quer fazer um loteamento, alguma coisa de alto valor, né, pela localização, que é muito boa, e ele quer ajuda, falou, olha só, eu preciso de um laudo pericial, porque eu preciso tirar esse pessoal da minha terra, tá? É uma pessoa só. É uma família. Preciso reintegração de terra, da propriedade, enfim, quero entrar com um processo. E daí o que aconteceu? Eu olhei para tudo, olhei o tempo de utilização, todo, né, o tempo desde que comprou, como foi feito a habitação deles, a habitação do outro que está lá, qual a característica construtiva e o lapso temporal que passou, né? E daí é o seguinte, eu poderia aceitar e fazer um laudo pericial como é muito feito no mercado, mas eu não ia resolver o problema do cliente. Na verdade, eu ia fazer ele gastar dinheiro por uma coisa que não ia ter aceite, não ia ser aceita pelo juízo, pelo magistrado, e eu ia ganhar dinheiro. Porém, não ia estar sendo correto com o cliente. Eu não penso desse jeito. Eu vou falar para vocês por que não tem validade e por que eu tomei essa decisão de não aceitar e avisar para ele que ele não poderia fazer um laudo, não deveria aceitar que nenhum profissional oferecesse para ele um laudo. Quem falou que ele precisava de um laudo pericial falou errado. Ele pode ter um laudo técnico, tá? Mas a palavra está sendo... usa a palavra pericial, como se fosse... Não é, ninguém sabe o que está falando. E eu vou explicar por quê. Eu já falei num vídeo, mas vamos lá aos detalhes. Laudo pericial, tá? Laudo de profissional dentro de processo judicial, eu vou falar para vocês que tem 0% de chance de ser aceito pelo magistrado. Minha experiência, tá? Não é pouca. Então vamos lá. Eu nunca vi um laudo sendo aceito dentro de um processo judicial, a não ser salvo aquela exceção quando eu aviso, senhor magistrado, excelência, aceite esse laudo, que ele está bom, ou um pedaço do laudo, ou uma parte do laudo. Eu posso falar sobre isso um dia. Teve um caso de reurb grande aqui no Rio de Janeiro que eu falei isso para a magistrada. Ela acatou, ela aceitou e ela bateu de volta no Ministério Público, tá? E, enfim, ainda não, tá quase no final do trânsito julgado, mas ainda não tá. Recebi aqui um e-mail outro dia, fui lá entrar para ver como é que tava e tá quase por vias. Mas é um processo muito grande aqui no Rio de Janeiro, a Zona Oeste, uma área de alta valorização.
Então, como eu falei no outro short, que está aqui na lista, laudo profissional comercial não tem validade. Só tem validade o laudo que o perito do juízo solicitou. Só o laudo do perito do juízo escolhido pelo magistrado, tá? Toda a documentação que você colocar lá dentro, ela será analisada por mim, pelo perito, tá? Pelo expert, e com base nisso eu vou responder aos quesitos. Eu posso ou não utilizar de alguma documentação colocada, porque sim, eu creio que os profissionais são bons, agora é minha habilidade ter que encontrar erros, porque, veja bem, quando você contrata o serviço, você contrata para você sair bem na fita, não para quem você está lutando contra, correto? Então, por que o magistrado aceitaria um laudo comercial se, obviamente, ele é enviesado para um dos lados, correto? E por que o outro lado, o outro advogado aceitaria? Ele nunca vai acatar esse laudo, ele vai desclassificar imediatamente. Então não tem a menor condição disso ser aceito, tá? Então o que eu falei para o cliente, eu expliquei isso, olha, como perito, tá, judicial que trabalha para magistrados, eu não posso me privar de lhe avisar que eu poderia fazer um laudo não pericial, porque não está sob perícia, sim um laudo técnico, porém ele poderia lhe ajudar sim no seu processo, mas como você já tem planta topográfica inteiro teor, análise, já teve inclusive um mini laudo de um topógrafo que fez a sua propriedade no passado, eu faria você gastar o seu dinheiro e não adicionaria mais nada. Comercialmente pode parecer ruim, eu acho que para esses vendedores vai sim. Porém, pensa comigo, é a minha reputação que está na linha. Eu sei como funciona o sistema, eu sei como vai ser julgado, eu não posso fazer isso com meus clientes, tá? Então eu prefiro não pegar o dinheiro, avisar para ele, não aceite laudo, porque não vai lhe ajudar. Se você realmente quer ir atrás dessa parte de terra que lhe pertence e hoje não está em sua posse, vá, mas saiba, vão ser alguns anos de briga, vão ter envolvido alguns custos, vamos falar de AJG depois, mas enfim, é sempre que a gente luta contra isso, mas é uma verdade. Mas você saiba que no final das contas vai ser chamado um perito para atuar com o juiz, tá? Perito do juízo, e é o laudo dele que vai valer, não o que você contratar agora. Então, vamos dizer que eu aceite o trabalho, eu aceite o cliente, não falo para ele do problema que ele vai ter. Isso não é achismo, pessoal, isso é certeza, vai acontecer, tá? É baseado em experiência e certeza, não em achismo. Então, são dois cenários. Eu faço um trabalho, o trabalho fica ótimo, vai ficar de qualquer maneira bom, mas o trabalho vai ser o quê? Ou vai de acordo com o que ele deseja ou vai contra o que ele deseja. Vamos dizer que vá contra o que ele gostaria. Ele pagou, que ele vai me pagar, de qualquer jeito, e ele não vai utilizar essa peça, tá? Esse produto dentro do processo inicial dele, quando ele abrir, quando ele entrar com o processo na justiça. Não vai usar porque não beneficia ele, mas ele gastou dinheiro. Ah, mas saiu como planejado, deu tudo bem, ele vai usar. Ah, legal, ele vai usar. Tá bom. Daí o juiz vai chegar lá, falar, tá bom, não sei se é verdade, esses casos, os caras sabem que, enfim, que o produto do cliente é de acordo com o que o cliente quer, né? Mas aí vai chegar o advogado do outro lado e falar, eu não aceito essa peça não está de acordo, o meu cliente está aqui há 30 anos, ele tem essa escritura de compra, ele não utilizou, etc e tal, acaba que é inválido. O laudo é inválido, não tem nenhuma validade, às vezes prova um fato ou outro. Normalmente, eu até utilizo um pouco os dados para bater, para verificar de acordo com tal peça, etc e tal, mas no final o juiz não vai acatar, tá? Terceira situação, vamos dizer que eu faço o laudo, tá? Ou o laudo técnico, tá bom? E ele esteja na peça do processo. Eu não posso ser chamado como perito do juízo para esse caso, eu vou ter que avisar ao magistrado e dizer, olha só, eu não posso trabalhar porque eu realizei um serviço para uma das partes. Automaticamente estou fora. Se eu não falar isso e uma das partes pegar, porque provavelmente eles vão pegar, porque vai estar a RT, vai estar lá, né? A responsabilidade técnica vai estar com o meu nome assinado, eles vão saber, opa, peraí, eu vou ter problema criminal e civil. Então, assim,
não vai ser legal, eu posso perder meu registro, vou ser descadastrado da vara, o advogado vai ter a certeza, vai fazer que o juiz siga até o final me queimando, tá? De várias maneiras possíveis, leiam as leis, tá? Porque existem várias maneiras que você pode sofrer algumas coisas mais light, ser descadastrado de uma vara, mas se uma vara boa para você é um problema sério, até mesmo ter o seu registro cassado, tá? E ter que pagar multa, tá bom? Então vamos lá. Eu não aceito, tá? E por causa desses problemas. Ou eu aceitei, eu não posso mais fazer um trabalho, se eu for chamado como perito eu não posso trabalhar naquela perícia, ganhei meu dinheiro, não resolvi o problema do cliente, criei outro problema para ele gastou o dinheiro que vai ter que gastar de novo, ou pior, como perito. Gente, pelo amor de Deus, pensa na sua classe. Olha só, se o camarada já gastou dinheiro com um laudo que não serviu para nada, você acha que ele vai querer pagar para um perito depois? Ou você acha que ele vai querer ser a JG? Não vai querer pagar. Ele já está descrente no trabalho profissional. Ele vai olhar para um profissional como você e falar: pô, eu já paguei um cara como esse que não falou que não ia dar em nada e agora apareceu um outro que o trabalho final vai ser basicamente igual ao que eu paguei e não vai dar nenhuma diferença. O trabalho é igual, o laudo ele não é igual. Ele é diferente porque ele não é apenas um desenho, uma constatação de campo, ele tem uma análise lógica, como eu falei, por trás disso e a resposta a quesitos. Então, mas basicamente a medição de campo é uma medição de campo, né? Se eu vou encontrar dados diferentes ou não, se a minha opinião vai ficar 50 centímetros para um lado ou para o outro, 1 metro, 1 hectare a mais ou menos, eu não sei, varia com caso a caso, acontece. Porém, o fato para você aprender se você é perito judicial, você não pode pensar como um cara comercial, como um profissional do lado comercial. O dinheiro, claro, a gente precisa receber, mas nesse caso eu falei, não posso fazer, não aconselho que você pegue nenhum laudo de nenhum profissional, o que você tem já lhe basta. Se você desejar brigar por essa parte de terra, vai acontecer isso, isso e isso, você tem chance de conseguir, mas sinceramente, vamos falar sobre isso no futuro. 10 anos inconclusivos, tá? Seria um caso desses 10, 16 anos de briga na justiça inconclusivo. Estamos falando aí agora do EPROC e do PJE, as coisas moveriam mais rápido, tá, do que no DCP, mas ainda assim não levaria a nada. Então é um caso complicado, a gente pode falar sobre isso em outras oportunidades, como eu aconselho os meus clientes a seguirem. E mais uma vez, como perito do juízo, você tem que ser imparcial e trabalhar para o magistrado, não para nenhuma das partes. Mesmo que você veja injustiça, acontece muitas vezes em caso de esbulho de terra, tá? Injustiças acontecem, mas você tem que, infelizmente, você não pode fazer nada. Você tem que dar um laudo técnico, científico e que não privilegie nenhuma das partes. Então, pessoal, o que vocês acharam? Comenta aí, segue, compartilha para engajamento, para poder falar mais sobre isso, manda suas dúvidas. Eu fico no aguardo. O que vocês fariam? Sabendo que não tem chance de ser perito, vocês pegariam o trabalho? Ou vocês falariam, não vou pegar, vou dar uma de perito aqui do juiz, entendeu? E vou falar como as coisas devem ser e não pago conta, por exemplo. O que vocês fariam? Conta aí.